Carta 2. Meu querido pai, o excelente Rabino Ben Israel acaba de me dar a conhecer a sua intenção de retornar ao Egito amanhã e me esperou para saber se eu tinha algo a enviar sob sua confiança para meus amigos em Alexandria. Em vez dessa carta que ele estará portando para ti, eu preferiria me entregar uma segunda vez sob os seus cuidados. E em vez de colocar este pergaminho na sua mão, deixar sua garota voltar a repousar novamente sobre o seu seio. Mas é pelo teu desejo, querido pai, que eu estou aqui. E embora eu tenha suspirado por vê-lo mais uma vez, tentarei me contentar na sua ausência, sabendo que meu descontentamento causaria tristeza para fazer cair seus cabelos grisalhos. Até onde uma filha pode ser feliz distante do lar de sua juventude, assim a tudo tenho me rendido. O bom Rabino Amós, em sua bondade, lembra o seu semblante suave e digno, e Rebeca, sua nobre esposa, minha prima, é verdadeiramente uma mãe em Israel. A filha dela, Maria, minha prima mais nova, em seu apego carinhoso comigo, me mostra quanto amor eu perdi em não ter tido uma irmã. É um lar encantador em todos os aspectos, e sou favorecida pelo Deus de nossos pais em ter minha sorte durante o exílio de meu lar, às margens do bonito Nilo, lançado num santuário doméstico tão calmo e santo. A rua onde moramos é elevada, e no terraço da casa onde eu amo caminhar ao entardecer, observando as estrelas que pendem sobre o Egito, há uma grande perspectiva da Cidade Santa. O estupendo templo, com seus terraços empilhados em terraços de mármore deslumbrante, com suas brilhantes fontes que disparam para cima como palmeiras de prata líquida, com suas maciças e belas paredes e torres, está sempre em plena visão. O arco dourado que atravessa a porta que leva ao lugar santíssimo, enquanto atrai os raios de sol da manhã, queima como uma coroa celestial, com uma glória sobrenatural. Eu não ouso fitar firmemente sobre aquele lugar santo, nem imagino o ofuscante esplendor da visível presença de Jeová na Shequiná presente ali. Ontem pela manhã eu estava logo cedo no terraço para contemplar a primeira nuvem do sacrifício da manhã se elevar no seio do templo. Quando eu virei meu olhar para o ápice sagrado, fiquei impressionada com o profundo silêncio que reinava sobre o vasto acervo que coroava o Monte Moriá. O sol ainda não havia despontado, mas o oriente coroou com um rosado purpúreo e a estrela da manhã estava desaparecendo em suas profundezas. Nenhum som interrompeu a quietude das centenas de ruas dentro dos muros de Jerusalém. A noite e o silêncio ainda mantinham unidos o império sobre a cidade e o altar de Deus. Eu estava num respeito reverencial e silencioso. Permaneci de pé com as mãos cruzadas sobre o peito e minha cabeça reverentemente inclinada, pois na ausência do homem e sua voz, eu cria que os anjos estavam em todo o redor em hostes celestiais, os exércitos guardiões dessa maravilhosa cidade de Davi. Lanças de luz agora eram disparadas para cima e atravessavam o mar púrpura no oriente, coberto de nuvens que repousavam sobre ele como um casco, pegando os raios vermelhos do sol ainda não brilhante, resplandecendo como barcos em chamas. A cada momento, a escuridão fugia e o esplendor da aurora aumentava. E quando eu esperava ver o sol aparecer sobre as alturas do Monte Moriá, eu fiquei emocionada com o surpreendente estrondar das trombetas dos sacerdotes. 1000 trombetas de prata soaram de uma vez dos muros do templo, sacudindo os próprios alicerces da cidade com suas poderosas vozes. Instantaneamente os terraços em todos os lugares estavam vivos com adoradores. Jerusalém acordou como um homem de seu sono, e com os rostos voltados para o templo, 100.000 homens de Israel
esperavam ali de pé. Uma segunda trombeta estrondou, clara e musical como a voz de Deus, quando ele falou com nosso pai Moisés em Horebe, fazendo com que todos os joelhos se dobrassem e todas as línguas se juntassem à canção de louvor da manhã. O murmúrio das vozes era como o contínuo rolar de uma onda na praia, e as paredes do alto templo, como um penhasco, faziam repetir o som em eco. Desacostumada com essa cena, porque não temos nada como essa majestade de adoração em Alexandria, eu fiquei mais como uma espectadora do que uma participante, como tem se tornado sua filha, querido pai. Simultaneamente com a intensificação da onda do hino de adoração, observei uma coluna de fumaça negra ascender do meio do templo e se espalhar sobre a corte como uma cobertura. Ela foi acompanhada por uma coroa azul de aparência mais leve e mais enevoada, que entrava e saía e se entrelaçava sobre a outra, como um fio prateado e tecido em um cordão escuro. Essa última era a fumaça do incenso que acompanhava o sacrifício queimado. Ao vê-la subir cada vez mais alto e finalmente ultrapassar a densa nuvem, que foi instantaneamente ampliada por volumes de densa fumaça que rolava para cima das vítimas que eram consumidas, e lentamente desapareceu, dissolvendo-se no céu, eu também me ajoelhei, lembrando que nas asas do incenso subiam as orações do povo. E antes que isso se dissolvesse completamente, eu confiei a isso, querido Pai, as orações por ti e por mim. Quão maravilhosa é nossa religião! Quão misterioso é esse sacrifício diário, tantas centenas de anos sendo oferecido pelos pecados de nossos pais e pelos nossos mesmos. Como muitas vezes me perguntei desde que cheguei aqui, como pode o sangue de uma novilha, de um cordeiro ou de uma cabra tirar o pecado? Qual é a relação misteriosa existente entre nós e essas mudas e inocentes bestas? Como pode um cordeiro representar um homem diante de Deus? Quanto mais eu reflito sobre este impressionante assunto, mais eu fico maravilhada. Falei com Rabino Amós dessas coisas, mas ele somente sorri e me pede para pensar em meu bordado, porque minha prima Maria e eu estamos trabalhando um rico bordado de ouro no filatério da vestimenta de Ano Novo. O sacrifício da tarde que testemunhei ontem é talvez mais imponente do que o da manhã. Enquanto o sol emerge além da colina de Gibeá, pairando sobre o vale de Aijalon, ouve-se uma prolongada nota de uma trombeta tocada de uma das torres de observação ocidentais de Sião. Seus tons suaves alcançam as carruagens mais distantes dentro dos portões da cidade. Todo o trabalho cessa de uma vez. Todo homem larga seu instrumento de labuta e levanta o rosto em direção ao cume da casa de Deus. Uma profunda pausa, como se todos que segurassem a respiração em expectação conseguissem. De repente, os próprios céus parecem estar partidos e abalados, com o trovão da companhia de trombeteiros que ecoa, acenam em ondas de som desde as aberturas da parte superior do templo. A nuvem escura do sacrifício ascende em grandeza solene e às vezes mais pesada do que o ar do entardecer, e cai como uma cortina que desce ao redor do monte, até que tudo esteja ocultado da vista. Mas acima parece subir o incenso mais puro para o Jeová invisível, seguido por uma miríade de olhos e a expressão das orações de uma nação. À medida que a luz do dia enfraquece, a luz do altar oculta de nós pelos altos muros do átrio exterior do templo resplandece como um farol e empresta uma livre sublimidade às torres e pináculos que coroam Moriá. Havia, no entanto, meu querido pai, na noite passada, uma coisa que prejudicou dolorosamente o santo caráter da hora sagrada. Depois de cessar a explosão das trombetas de prata dos levitas,
E enquanto todos os corações e olhos estavam voltados para cima a Jeová, com as coroas de incenso instaladas, veio do castelo romano adjacente à cidade de Davi um clamoroso soar de cornetas de bronze e outros instrumentos de música de guerra bárbaros, enquanto uma fumaça como a fumaça do sacrifício subia acima da altura da colina fortificada de Davi. Foi-me dito que eram os romanos, comprometidos em adorar Júpiter, seu ídolo Deus. Oh, quando deverá a cidade santa ser liberta da opressão do estrangeiro? Ai de Israel, sua herança passou para estranhos e suas casas para estrangeiros. Bem disse Jeremias o profeta: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Lamentações 4:12, tradutor. Quão verdadeiras são as profecias cumpridas que se encontram em Lamentações. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor como em dia de festa solene. Lamentações 2:7. Por estas coisas eu choro, meu querido pai. Mesmo agora, enquanto eu escrevo, minhas lágrimas caem sobre o pergaminho. Por que isso é assim? Por que Jeová suportou o adversário habitar dentro de seus santos muros e a fumaça de sacrifícios abomináveis se misturar com as ofertas dos consagrados sacerdotes do Altíssimo? Certamente Israel pecou e somos punidos por nossas transgressões. Assim se tornou a terra para buscar e provar seus caminhos e converter-se a Deus. Se talvez ele volte e tenha misericórdia e restaure a glória de Israel. Nossos reis são servos dos gentios. Nossas leis já não existem mais. Nossos profetas não mais têm visões. Deus se afastou em ira e não mais conversa com seu povo escolhido. A própria fumaça do sacrifício diário parece pairar sobre o templo como uma nuvem da ira de Jeová. Cerca de 300 anos se passaram desde que tivemos um profeta, aquele divino e jovem Malaquias. Desde seu dia, Rabino Amós confessa que Jeová cessou de todo o relacionamento conhecido com seu povo e a sua santa casa. Nem fez nenhum sinal de ter ouvido as orações ou atendido aos sacrifícios que lhe foram oferecidos em seu tempo. Indaguei o inteligente rabino se isso seria sempre assim. Ele respondeu que quando Siló chegasse, haveria uma restauração de todas as coisas, que a glória de Jerusalém então encheria toda a terra com o esplendor do sol, e que todas as nações viriam dos confins do mundo para adorar no templo. Ele admite que estamos agora sob uma nuvem por nossos pecados, mas que um dia resplandecente vem, quando Sião será o gozo de toda a terra. E então ele acrescentou que houve uma informação que há 31 anos atrás um anjo apareceu a um sacerdote enquanto ele oferecia incenso e que ele ficou mudo por causa da visão. Minha conversa com o Rabino Amós, querido pai, uma conversa que aprofundou no tema da guarnição romana, ocupando a fortaleza de Davi e oferecendo seus sacrifícios pagãos ao lado de nossos próprios altares de fumaça, me levou a examinar o livro do profeta Malaquias. E eu encontrei que, depois de claramente aludir à nossa vergonha atual e repreender os sacerdotes por terem feito o povo tropeçar e assim tornando-se desprezíveis e indignos diante de todas as nações, ele profetiza: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Eis,
Acrescenta o vidente divino: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Estas palavras eu li hoje para o rabino Amós. De fato, eu estava lendo quando o rabino Ben Israel entrou para dizer que ele partiria amanhã. O excelente Amós parecia sério, mais sério do que eu jamais o vira. Percebi que o ofendi por minha ousadia e, aproximando-se dele, estava para abraçá-lo quando vi lágrimas brilhando em seus olhos. Essa descoberta me afetou profundamente. O senhor pode ter certeza, querido pai, e mais preocupada por tê-lo ofendido do que desagradado, eu estava prestes a te pedir perdão por intrometer naqueles assuntos sagrados sob sua observação, quando ele pegou minha mão e sorriu, enquanto uma gota brilhante descia por sua barba branca como a neve e se quebrava em diamantes líquidos na minha mão. Ele disse: você não fez nada de errado, filha. Sente-se ao meu lado e fique em paz consigo mesma. Isso também é verdade. Nesse dia, o que o profeta Malaquias escreveu, ó bem Israel, ele disse com tristeza ao rabino alexandrino: os sacerdotes do templo se corromperam, salvam-se poucos ali e aqui. Devem ter sido para este dia que o profeta apontou suas palavras. Salvos de uma forma externa, temo que o grande corpo de nossos levitas tenha um pouco mais de religião verdadeira e conhecimento do único Deus Jeová do que os sacerdotes da idolatria romana. Ai, temo por mim. Deus considera nossos sacrifícios com mais nenhum favor do que ele olha os deles. Hoje, enquanto eu estava no templo e servia no altar com os sacerdotes, aquelas palavras de Isaías vieram em meus pensamentos e não as pude afastar. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação. Já estou cansado de suportá-las. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer o bem. Aquelas terríveis palavras do profeta, acrescentou o rabino Amós, se dirigindo ao assombrado Ben Israel, não saíram da minha mente enquanto eu estava no templo. Elas pareciam trovejadas em meus ouvidos por uma voz do céu. Vários dos sacerdotes mais jovens, cuja leviandade durante o sacrifício tem sido reprovada por mim, vendo-me triste, perguntaram a causa. Em resposta, eu repeti a voz que me parecia inspirada as palavras do profeta. Eles ficaram pálidos e tremeram. Então eu os deixei. Eu tenho notado, disse Ben Israel, que há menos reverência agora no templo do que quando eu estava em Jerusalém como um jovem. Mas eu acho que a magnificência das cerimônias aumentou. Sim, respondeu Ben Amós com um olhar de tristeza. Sim, à medida que a alma piedosa morre dentro, eles embelezam o exterior. O aumento da opulência da adoração é copiado dos romanos. Em que nível baixo caímos? Nossa adoração, com toda sua beleza, é como um sepulcro coberto para esconder a podridão no interior. Tu podes estar convencido, meu querido pai, de que essa confissão de tal fonte me humilhou profundamente. Se então não estamos adorando a Deus, o que nós adoramos? Nada. Somos piores do que os nossos conquistadores bárbaros, porque não temos Deus, enquanto eles, pelo menos, têm muitos deuses e muitos senhores, como eles são. Ai, ai, o templo do julgamento de Jerusalém parece estar próximo. O Senhor deve vir de repente a seu templo, e como refinador e purificador. Estou profundamente impressionada
com a convicção de que o dia está muito próximo. Talvez possamos vê-lo em nosso tempo de vida, querido pai. Desde que eu escrevi a última linha, eu fui interrompida por Maria, que trouxe um jovem para me ver, sobrinho do nobre governante judeu, Ptolomeu Eliasaf, que foi morto pelos romanos por sua devoção patriótica ao seu país. Ele mora perto do portão de Gaza com sua mãe viúva, que é uma nobre senhora, honrada por todos os lábios que falam dela. Entre este jovem, cujo nome é João, e Maria, existe uma bonita ligação, não ardente o suficiente para ser amor, mas sincero o suficiente para uma amizade mais pura. Todavia, cada dia a amizade deles está amadurecendo na mais profunda emoção. Ele acabou de retornar das cercanias de Jericó, onde esteve há alguns dias, e atraído pela curiosidade para ver e ouvir o novo profeta, aludido por mim no final de minha última carta, cuja fama tem se espalhado por toda parte, e que está atraindo milhares para o deserto, para ouvir a eloquência que flui de sua boca. O jovem tinha dado a Maria um relato tão interessante dele que ela desejou que eu fosse também um ouvinte. Em minha próxima carta te escreverei tudo o que ouvir, e eu confio, querido pai, que terás paciência comigo em todas as coisas. E eu creio que, embora eu possa, pelo caráter investigador de minha mente, aventurar-me em mistérios sagrados, jamais serei menos amante do Deus de nosso pai Abraão, nem menos afetuosa e devotada a Dina. Para ti. Adeus. Adina.